Olá, gente. Bem-vindos a mais um capítulo, né, da nossa saga, do nosso curso de bioestatística. Estamos caminhando aí para o final, possivelmente o nosso último encontro. E chegamos a um tema que é particularmente importante. Do ponto de vista da execução, ele não é tão complicado. E por que ele não é tão complicado? Porque ele leva em conta diversos elementos que nós já trabalhamos ao longo do curso, de maneira que a sua realização nada mais é do que colocar em prática determinados conceitos, determinadas ferramentas que podem ser facilitadas pelo uso de uma planilha eletrônica como Excel. Isso aí veremos na parte prática juntos. O que chama atenção, se a gente fosse pensar nos últimos conteúdos, nós tivemos responder uma pergunta. Qual a probabilidade de um indivíduo que apresenta determinada característica X ser decorrente de uma população em que eu conheço a média do comportamento e o desvio padrão de comportamento de determinada variável, né? De outra forma, eu poderia dizer, né, qual é a probabilidade de um indivíduo sorteado ao acaso ter uma característica maior, menor ou entre dois valores em cima de uma distribuição supostamente normal, né? Esse foi um primeiro possibilidade, que são aqueles exercícios envolvendo a distribuição normal, que necessariamente a gente tem que descobrir o valor do X, né, a partir do X menos a média dividido pelo desvio padrão. No segundo momento, a nossa pergunta era, a média desse grupo, ele difere da média da população? Ou a média desse grupo, seja lá qual for a variável, é maior ou é menor do que a da população? É essa pergunta que está por detrás. E aí é o teste Z, que nós precisamos fazer aquela normalização, né? Que aí o X não é já um X barra, é uma média, a média da amostra menos a média populacional, dividido pelo desvio padrão populacional, que divide a raiz quadrada do M. Bom, e aí é uma coisa interessante, já é uma inferência maior, já permite a redação de hipóteses uni- ou bicaudais, todavia ainda prescinde do conhecimento de características populacionais, o que torna a sua utilização, de certa forma, limitada, né? E aí, coroando essas comparações, então, veja, primeiro eu peguei um indivíduo e comparei com a média da população, exercícios envolvendo distribuição normal. Depois eu comparei uma média de uma amostra, que pode ter uma característica especial, e comparo com a média da população. É o teste Z. E agora, o que nós vamos estudar? A comparação de duas médias amostrais. Então, esse é o grande lance do teste T, e por isso que ele é tão cultuado, por isso que ele é tão utilizado em meio de saúde. Por quê? Porque você dificilmente possui as características populacionais. Você fica sempre refém de comparar duas amostras submetidas a uma intervenção, por exemplo, pensando no modelo experimental. Então, o que nós temos aqui? Qual é o grande lance do teste T? É que ele compara duas médias, duas amostras. Essas amostras não necessariamente precisam ter o mesmo tamanho, e essas amostras não necessariamente precisam ter a mesma variância, muito embora sejam aspectos importantes a serem considerados na hora de eleger o tipo de teste T, tá? Então, o teste T Student, ele obedece a essa requisito, né? Verificar, comparar médias amostrais. Ele não está submetido a uma distribuição normal, ou seja, o gráfico, a curva de uma distribuição T
não é a mesma, ou seja, nós não iremos utilizar, dessa vez, uma tabela normal padrão, mas sim uma tabela de distribuição T-student. Esse student, porque de fato foi um estudante que desenvolveu o teste, e ele, diferentemente do que poderia se imaginar, não resolveu colocar o nome do teste como um epônimo, né? E aí isso consagrou a condição de estudante, né? Então, acho que isso é uma coisa assim, graciosa, né? Uma coisa fabulosa, essa pureza, essa abnegação do estudante no que se refere ao conhecimento pelo conhecimento, né? A difusão do conhecimento e não a concentração do conhecimento, que é o dilema que se vive atualmente. Tá? Bom, duas questões para a gente começar a trabalhar um pouco. Existem 3 tipos de teste T. Tá? Na essência, é sempre a comparação de 2 amostras. Ou seja, eu preciso ter 2 grupos em que eu comparo determinadas variáveis, ou uma variável, seja lá quanto for. Todavia, o teste T, ele só recebe esse nome quando eu comparo pares. Por exemplo, eu tenho um indivíduo, eu tenho uma população de camundongos, vamos prestigiar o pessoal da básica aí. Eu tenho uma população de camundongos, C57 Black 6, né, são isogênicos, são iguais, e eu tenho um N de 20 camundongos. Pego uma outra população do mesmo camundongo, ou seja, teoricamente são iguais, e a essa segunda população eu submeto uma dieta rica em algum elemento que eu esteja entendendo que seja uma variável independente, pensando aí talvez na cúrcuma, né, que está na moda aí, a cúrcuma, e quero verificar se a concentração de algum mediador de inflamação é diferente entre os 2 grupos depois de um determinado tempo. Então, tenho aí um modelo experimental 100% raiz, né? Ou seja, eu tenho 2 grupos que pode ser do mesmo tamanho ou não, um eu submeto a um tratamento, elejo um desfecho, acompanho durante algum tempo e depois comparo. Ou seja, se eu faço isso uma vez ao longo do tempo, ou seja, se no meu modelo eu prevejo que após 3 semanas de alimentação com a cúrcuma e o outro com alimentação sem essa complementação são o suficiente, faço uma medida, eu tenho um teste T, correto? Agora, se no meu delineamento eu penso em mensurar esses desfechos com 3 semanas, com 6 semanas, com 9 semanas, ou seja, eu tenho 3 comparações, não se utiliza o teste T, a ferramenta para comparação múltipla de médias chama-se análise de variância, ANOVA. Então, o que é a ANOVA? É como se fossem diversos testes T ao longo do tempo. Ou ainda, se acaso não fossem 2 grupos, fossem 3 grupos. Um fosse o controle, voltando à história do camundongo, um fosse suplementado com cúrcuma e o outro suplementado com castanha do Brasil. Então, eu não tenho uma comparação, eu tenho 2 comparações simultâneas. Se eu tenho mais de uma comparação simultânea, não se adota o teste T-student. A ferramenta para comparação de médias, volto a falar, estou dizendo que, eu estou pressupondo que a distribuição desses dados são paramétricos, por isso eu vou utilizar uma comparação de médias. A ferramenta a ser utilizada seria a ANOVA, a análise de variância, coisa que nós não estudaremos no curso de Bioestatística 1. Muito possivelmente, em Bioestatística 2, vocês terão esse conteúdo, certo? Só para não ficar no vácuo, uma pergunta que frequentemente se faz, olha, e se meus dados não fossem paramétricos, o que eu poderia utilizar? Qual seria a ferramenta equivalente
para comparar duas amostras cujos dados, cujos desfechos, cujas variáveis não sejam paramétricas, ou seja, não obedece a uma distribuição gaussiana. A ferramenta a ser utilizada é o teste de Mann-Whitney, que é um teste análogo ao teste T-Student, todavia aplicado para dados não paramétricos, correto? E ele leva em conta não a comparação de média, e sim a comparação de medianas, tá? Então, teste T para dado paramétrico, comparação de um par. Teste de Mann-Whitney ou teste de Wilcoxon para comparação de um par cujos dados não sejam paramétricos, certo? Agora, se eu tenho uma comparação múltipla, seja por ter mais de um par em um ponto, né, que foi aquele segundo exemplo, população normal, população com intervenção A, cúrcuma, população com amostra com intervenção B, castanha do Brasil. Nesse caso, eu não utilizo o teste T-Student, eu utilizaria a ANOVA, a análise de variância. E se meus dados fossem não paramétricos, eu quisesse fazer uma comparação múltipla, qual seria a ferramenta? Teste de Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis. Kruskal-Wallis, com W, tá? Seria a ferramenta análoga, que também não trataremos nesse momento. Mas já fica aí a dica para vocês fazerem aí a tomada de decisões acerca dos melhores testes, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é essa, que o teste T, que é o objeto da aula de hoje, ele só é utilizado quando eu tenho uma comparação, seja uma comparação entre dois grupos no mesmo tempo, seja uma comparação do mesmo grupo em dois pontos do tempo. Tá? Então, se eu faço mais de uma comparação, não cabe um teste T-Student. E a ANOVA, ele não muda muito, tá? Basicamente isso que a gente vai fazer. Ah, mas eu poderia comparar um para outro e depois o resultado não seria mesmo? Provavelmente sim. Todavia, do ponto de vista estatístico acadêmico, não se aplica teste T para comparações múltiplas. Correto? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, uma vez que eu elegi, eu já tenho certeza que eu vou utilizar o teste T, eu tenho três caminhos a serem adotados. Eu tenho o que eu chamo de teste T para amostras pareadas. O que isso pressupõe? Que seja o mesmo grupo, vejam, são amostras, tá? Então, não é indivíduo. Pressupõe que seja o mesmo grupo em dois momentos diferentes. Qual é o melhor exemplo disso? Testes antes e depois. Tá? Eu quero verificar, enfim, a influência da rotação de uma esteira ergométrica sobre a frequência cardíaca de um grupo de 30 pessoas, média. Então, o que eu faço? Verifico a frequência cardíaca de 30 pessoas, num primeiro momento, com a esteira parada. E aí eu verifico que a média com a esteira parada foi de 78 batimentos por minuto. E aí depois eu tenho lá, elegi uma rotação ideal, sei lá, 50 rotações por minuto, não sei se isso faz sentido, esse valor, mas elegi que esse é o meu ponto de vista. A minha intervenção é essa. Qual o efeito da rotação de 50 por minuto numa esteira ergométrica sobre a frequência cardíaca numa população adulta? Pronto, está aí o meu design de pesquisa. Então, pego 30 pessoas, aí eu preciso ter 30, tem que ser o mesmo número, nesse caso tem que ser o mesmo número, e aí eu pego essas 30 mesmas pessoas, coloco a rotação na velocidade que eu elegi e verifico a média disso. E aí, na média, a frequência cardíaca foi para 97 batimentos por minuto. Minha pergunta é, a média inicial ela é igual à média final, ou a média inicial é maior do que a média final, ou a média inicial é menor do que a média final. Tá? Então, nesse caso, eu chamo de teste T para amostras pareadas. Tá?
isso é o modelo mais utilizado de pareamento, é o mesmo grupo, são os estudos antes e depois. Todavia, eu posso fazer esse pareamento, por exemplo, em gêmeos, né? Qual é a lógica disso? Eu pressuponho que a carga genética, a variabilidade e tipo de padrões de resposta são muito semelhantes, então eu posso fazer um teste pareado quando eu trabalho com gêmeos. Uma outra condição é quando eu faço, na divisão dos grupos, eu faço um pareamento por idade. Então, eu vou comparar indivíduos com idades semelhantes. É uma outra forma de parear. Tá? O que chama atenção, nesse primeiro momento, é que eu tenho que ter pares, literalmente, compondo as amostras. E a forma mais clássica disso se apresentar são os chamados estudos antes e depois, coisa que o Fletcher denominou de ensaio clínico não controlado, que é muito frequente na área de saúde e tem o seu emprego bastante reconhecido. Bom, essa é uma ideia. Uma outra possibilidade é eu trabalhar com populações diferentes. Então, qual é a característica de um TST? A priori, é o mesmo grupo. Mas eu tenho a questão dos gêmeos, menos frequente. O pareamento por idade, por sexo, menos frequente. A segunda categoria de TST é o chamado TST para amostras independentes, ou seja, são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, pensando também no modelo animal. E aí, em se tratando de TST para amostras independentes, eu tenho uma subdivisão. Eu tenho que olhar a variância de cada um dos grupos. Isso é uma coisa importante. Variância nós estudamos na segunda aula, e é essa mesma variância que a gente vai utilizar aqui. Então, quando eu vou fazer um TST de dois grupos distintos, de cara eu já posso dizer que muito provavelmente trata-se de um TST para amostras independentes. Mas não basta isso para eu escolher o teste. Eu preciso testar se as variâncias são iguais, ou se a diferença entre as variâncias é tão pequena que podem ser consideradas iguais. A gente vai aprender a fazer isso. Se as variâncias forem iguais, nós chamamos de teste T para amostras independentes de mesma variância, o que nós chamamos de teste T homocedástico, ou seja, as variâncias são iguais. Todavia, se essa diferença entre as variâncias forem muito grande, forem muito acentuadas, nós teremos que optar por um teste T para amostras independentes de variâncias diferentes, que nós chamamos teste T heterocedástico. Tá? Então, é uma tomada de decisão que vai levar em conta a diferença entre as variâncias dos dois grupos. Tá? Se essa diferença for muito pequena, eu posso entender que as variâncias são iguais. Se as variâncias são grandes, eu tenho que entender que são variâncias distintas, e é nisso que a gente vai trabalhar. Um último ponto antes da gente começar. Talvez a grande dificuldade, que não é tão grande comparado ao que nós já vivemos, mas a atenção maior com relação ao TST é a seguinte: aonde que normalmente se confunde? Na hora de determinar os graus de liberdade. Tá? Então, os graus de liberdade vão variar de acordo com o tamanho da amostra, como nós já vimos ao longo do curso, mas o cálculo para os graus de liberdade ele vai se tornando mais complexo a partir dos três segmentos, quando é pareado, quando é amostra independente ou homocedástica, e o mais chatinho, o mais complicado, o mais trabalhoso é quando isso estou falando do grau de liberdade, o grau de liberdade quando eu tenho amostras independentes heterocedásticas. A gente vai entender isso tudo e vai ser mais suave do que vocês imaginem, acreditem. Certo? Vamos lá decolar? Então, é um teste de comparação de médias. Tá? Então, eu preciso de duas médias amostrais. Se quiserem acrescentar, fica mais redondo aí. Teste para comparação de médias amostrais. Então, eu tenho aqui as indicações. Quando eu quero comparar duas médias, isso é certo.
pode ser pareado, que são amostras que nós chamamos dependentes, ou pode ser não pareados ou independentes. A literatura, em geral, consagra o termo independente e pareado, né? Não sei por que não utilizar dependente e independente ou pareado não pareado, mas, em geral, o que se verifica na literatura é nós chamamos de teste T pareado ou teste T independente, sendo que o teste T independente ele pode ter a mesma variância, que nós chamamos de homocedástico, ou pode ser de variâncias distintas, que nós chamamos de heterocedástico. Então, vamos começar do mais simples. Então, é o clássico estudo antes e depois, mas também pode ser utilizado para gêmeos, como nós já introduzimos. Muitas unidades físicas ou biológicas são medidas 2 vezes no decorrer da pesquisa. Então, quando que está indicado um teste T para amostra pareado? Antes e depois de uma intervenção. Foi aquele exemplo da esteira, né? Mas também poderia ser utilizado no mesmo camundongo, se eu comparasse o mesmo camundongo antes e depois da dieta. Participantes recrutados aos pares, por exemplo, sexo, idade, estágio de doença. Esse terceiro caso não é tão frequente. Gêmeos seria uma outra oportunidade, uma outra possibilidade. Procedimento segue o mesmo de todo qualquer teste de hipótese. Definir hipótese nula e hipótese alternativa. E aqui lembrar que, diferente do que quadrado, em que nós tínhamos uma hipótese nula fixa, né, em que dizia que as variáveis são independentes, aqui no teste T eu tenho 2 formas de redação. A forma bicaudal, ou seja, a média da amostra 1 é igual à média da amostra 2, ou, se preferirem, a diferença entre as amostras é igual a 0, os valores médios entre as amostras são iguais, e a hipótese alternativa, os valores médios entre as amostras são diferentes. Essa é uma forma que nós chamamos bicaudal. Quando que eu utilizo? Quando eu não sei, tenho certeza do que vai acontecer. Se eu tenho uma variável completamente inestudada, eu parto simplesmente do igual e diferente. Mas se existe alguma plausibilidade biológica, volto a falar lá dos nossos critérios de Hill, que foi já comentado em mais de uma vez, eu posso fazer uma aposta, eu posso redigir uma hipótese mais corajosa, né, em dizer que a média da minha amostra é maior ou é menor quando comparada à média do outro grupo. A seguir, estabelecer o alfa, que segue o mesmo padrão, em geral 0,05, que equivale a 5%. Calcular a diferença entre todas as observações pareadas. Então, o primeiro passo é determinar o D. O que é o D? É a diferença entre o segundo grupo e o primeiro grupo. Note que isso aqui não é média ainda, é X equivale a uma observação, não é X barra. Calcula a média dessas diferenças, ou seja, o D barra, que vai ser nada mais do que o somatório do D dividido pelo N. Já a gente vai ver isso na tabela, vai ficar bem simples. Calcular a variância das diferenças, que não é nada drástico, percebam que talvez assuste mais pela redação do que pelo conteúdo, porque você veja, no numerador, o que é esse numerador aqui, a parte inicial? Nada mais é do que a diferença. Tá? Então, a diferença das médias menos a diferença das médias ao quadrado dividido por n. Pega isso tudo, n menos 1. E, por fim, calcular a estatística T associado a n menos 1 grau de liberdade. Tá? Então, onde eu teria a diferença média sobre a raiz quadrada do desvio padrão da diferença sobre n. Vamos começar a praticar isso aqui para ver que é bem mais simples do que se pensa. E, por fim, aquela tomada de decisão. Compara o T calculado com o T tabulado. Se o calculado for maior ou igual ao crítico, lembrando que a gente não vai utilizar a tabela normal, e sim a tabela T, eu rejeito H0. Se for menor do que o crítico, eu não rejeito H0. Então, vamos pensar aqui do ponto de vista prático. Eu tenho aqui o tempo de sono em horas em 2 tipos de medicamentos.
Então, tem o mesmo indivíduo, tá? Que no momento foi submetido a uma medicação A, e aqui o resultado em horas, e aqui, depois de algum tempo, depois de um tempo de washout, ele foi submetido à medicação B, e aqui as horas que ele dormiu. Tá? Então, uma tabela bem simples e factível de compreensão. Então, o que nós temos aqui? Primeira coisa, calcular a diferença, que vai ser o segundo menos o primeiro. Tá? O segundo ponto é fazer a diferença média. Então, a diferença é exatamente essa que vocês estão vendo. 9 menos 7 igual a 2, 7 menos 7 igual a 0, 10 menos 9 igual a 1. E se fosse ao contrário, poderia negativo, sem nenhum problema. E agora, o que eu tenho que calcular? O desvio padrão da diferença. Note que, para fazer o desvio padrão da diferença, eu obrigatoriamente necessito do D2, da diferença ao quadrado. Então, eu já posso abrir aqui uma coluna, que é o D2. Veja que o desvio padrão, a variância da diferença, ele é o somatório da diferença ao quadrado. Então, eu vou precisar somar, preciso dessa célula aqui. Tá? Quem quiser fazer no Excel ou na mão, dá uma parada no vídeo e vai fazendo antes das respostas e batem, acho que é um bom exercício. Então, eu vou precisar abrir essa coluna, que é a diferença, e depois eu preciso levar essa diferença ao quadrado, como nós já fizemos diversas vezes aí em diversos testes. Tá? Então, eu cheguei à conclusão que o somatório da diferença é 9 e o somatório da diferença ao quadrado é igual a 17. Correto? Então, agora, substituindo os termos, o que eu tenho? A diferença média é o somatório da diferença, que dá 9, que divide o n, que por acaso também é 9. Logo, a diferença média igual a 1. Correto? E agora, o desvio padrão, que é simplesmente substituir esses termos. O somatório da diferença ao quadrado, que é esse 17, que diminui a diferença ao quadrado, o somatório da diferença, que é n, pego esse n e elevo ao quadrado. Veja que esse 2 está fora do parênteses. Então, fica 81, que divide o n. Então, vai ser 81 por 9, que vai dar 9. 17 menos 9 vai dar 8. E o numerador? O denominador é n menos 1. Eu já sei que o meu n é 9, menos 1, 8. 8 por 8 vai dar 1. Então, o que eu tenho? A diferença média é 1, e o desvio padrão da diferença é também 1. Então, agora, o que eu preciso fazer é aplicar o teste, a estatística T. Como é que fica isso? D médio, quem é o D médio? 1, que divide a raiz quadrada de 1 nono, que vai dar 3. Então, esse 3 nada mais é do que o nosso T calculado, que assim como nós fizemos lá no Q quadrado, como nós repetimos lá no teste Z, eu vou comparar esse teste T, esse T calculado, com um T crítico numa tabela. Só que a tabela agora é a tabela de distribuição T, student. E quantos graus de liberdade? Deixa eu voltar aqui. Calcular o T do valor associado a n menos 1 graus de liberdade. Ora, pense o seguinte, um pressuposto para o teste T pareado é que o tamanho da amostra é a mesma. Então, por isso que eu vou calcular com n menos 1. Por quê? Porque o tamanho da amostra é sempre o mesmo. E eu já vi que o meu tamanho da amostra, eu tenho 9 pares. Então, n menos 1 igual a 8. Então, eu estipulei um alfa de 0,05, que equivale a 5%. Todavia, na redação, nós optamos por um teste bicaudal, ou seja,
a média, não existe diferença, né? Ou a diferença entre as duas médias é igual a zero. Então, eu não sei se isso está para a direita ou para a esquerda da curva. Então, tem um alfa de 5%. Todavia, por ser bicaudal, eu tenho que olhar na tabela como se fosse 2,5, porque eu tenho uma cauda direita e uma cauda esquerda. Se minha opção fosse por um teste unicaudal, eu não precisava, eu olharia na coluna de 5% mesmo. Então, o que me resta aqui? Olhar na coluna de 2,5, mais uma vez. Por que é 2,5 se o alfa foi de 5%, foi de 0,05? Veja, aqui na linha alfa, aqui na coluna graus de liberdade. Por que eu vou olhar 2,5? Porque eu optei por um teste bicaudal. Quantos graus de liberdade? Olha, se meu N são 9, 9 menos 1, 8. Então, eu chego no valor de 2,3060, certo? Então, o que é o 2,3060? É o T crítico. E aí, vamos para a decisão. Se o calculado for maior ou igual ao crítico, eu rejeito o H0. O que eu dizia do H0? Que a média das amostras é igual. Se é menor do que o crítico, eu não rejeito o H0. Como o T calculado 3 é maior do que o crítico 2,3060, rejeita a hipótese nula. Ou seja, ao nível de significância de 5%, é possível inferir que o tempo de sono, quando se administra a droga B, é estatisticamente diferente daquele obtido em vigência da droga A. Notem que eu disse que é diferente, eu não disse que é maior ou menor, porque isso implica na redação das hipóteses e, consequentemente, a comparação, correto? Porque se o teste fosse unicaudal, pode ser que não mudasse nada, mas os valores seriam diferentes. Veja, se eu trabalhasse com 5%, se eu falasse o seguinte, minha hipótese nula, que a média de sono, hipótese nula, a média de sono da droga B é maior ou igual do que a média de sono da droga A. Isso na hipótese nula. E na hipótese alternativa, que é o que eu quero segurar, que eu quero reter, eu diria que o tempo de sono para a droga B, para a droga B, é maior do que da droga A. Tá? E aí eu estaria utilizando um teste unicaudal, por conseguinte, eu iria olhar nos 5%. Com os mesmos graus de liberdade, daria 1,8. Se deu 1,8, ele continuaria sendo menor do que 3, que foi o calculado. Eu continuaria rejeitando a hipótese nula, mas os valores, a estatística T seria diferente, correto? Bom, vamos partir agora para o teste T de amostra independente. Então, está claro que de agora em diante eu tenho dois grupos diferentes. Então, o que muda já de cara? Duas coisas. Primeiro, que eu não estou obrigado a ser a mesma quantidade de unidades amostrais. Podem ser tamanhos diferentes. E o segundo, eu preciso verificar se a variância é a mesma ou diferente. Ok? Então, a primeira coisa é testar se as variâncias médias são iguais, o que eu digo que são homocedásticas, ou diferentes, que nós chamaremos de heterocedásticas. O método intuitivo é o que normalmente, assim, eu nunca vi isso dar errado, tá? Mas é uma coisa realmente intuitiva, a gente vai entender por quê. Como é que eu posso dizer se a amostra é diferente, se a variância é diferente ou igual? Primeira coisa, calcula a variância do primeiro grupo e do segundo grupo. Ponto. Faça uma razão, ou seja, uma divisão entre a variância maior dividido pela variância menor. Notem, eu não falei A sobre B e nem falei B sobre A. O que eu falei? Calcula a variância em cada uma das amostras, da forma que vocês já sabem fazer. E depois, aquele que tiver o valor maior é o numerador, não importa se era o grupo A ou o grupo B. Então, faça essa divisão. Se esse valor for menor do que 4, daí vem a cabala, né? Como nós já nos encontramos alguma vez com essa cabala. Se for menor do que 4, eu digo que são amostras homocedásticas, ou seja, a diferença entre elas é pequena ao ponto de poder serem compreendidas como se fosse a mesma variância.
Tá? É um método intuitivo e bem simples. O que eu preciso? Calcular as duas variâncias, coloco a maior por cima, menor por baixo. Se o resultado for menor do que 4, eu digo que é homocedástica. Se for maior ou igual a 4, são heterocedásticas. Mas nós temos o método estatístico. Tá? Então, o que eu falei, eu nunca encontrei assim, resultados diferentes quando se utiliza um ou outro. É claro que é mais elegante você fazer um método estatístico, porque você colocaria mais uma inferência ali. Então, assim, para a redação final do artigo ou da tese, eu acho que é legal utilizar esse método estatístico, tá? Mas se é só um meio para chegar a um resultado, vai no intuitivo que vai dar o mesmo resultado. Então, o que é um método estatístico? É fazer um teste de hipótese para testar se a variância é igual. Então, da mesma forma, hipótese nula, as variâncias são iguais, hipóteses alternativas, as variâncias são diferentes, ou seja, é um teste bicaudal para testar essa diferença. Esse F vem de Fischer, tá? Embora não tenha sido desenvolvido por ele, é uma homenagem ao Carl Fischer, que nós já nos encontramos algumas vezes aí ao longo do curso. Tá? E também obedece uma outra tabela, que não é de distribuição normal, não é a distribuição T, é a tabela F, de Fischer. F Snedecor, que é o nome desse teste. Bom, então, hipótese nula, as variâncias são iguais, ou a diferença das variâncias é igual a zero. Hipótese alternativa, as variâncias são diferentes. Uma é maior do que outra. O que eu preciso fazer? No começo é igual. Eu calcular as duas variâncias, fazer a divisão da primeira para a segunda. Estabelecer o alfa da mesma forma, sempre, ou quase sempre, 0,05. Calcular o valor de F, né? O F calculado. A mesma história, pegar o F calculado, comparar com o F crítico. Se for maior, você rejeita, se for menor ou igual, se for maior ou igual, você não, se for maior, você rejeita, se for menor ou igual, você não rejeita. Então, veja, a primeira parte aqui é a mesma coisa, tá? O que muda é essa segunda parte, que é a forma de olhar a tabela, tá? Já eu explico e a gente vai compreender. Então, veja que é a mesma coisa o começo. Variância maior que divide com a variância menor. Isso vai dar um valor qualquer, certo? Esse valor qualquer, observando essa primeira parte, é o F calculado. E aí eu vou ter que fazer o quê? Olhar na tabela de distribuição F, a distribuição F ela não cruza grau de, ela não cruza P, ela não cruza Z, ela cruza o quê? 2 graus de liberdade. Sempre ela cruza 2 graus. No eixo da abscissa, o grau de liberdade do numerador maior. Na ordenada, o grau de liberdade do denominador, da variância menor, perdão. Numerador, grau de liberdade referente à variância maior. Na ordenada, grau de liberdade referência à variância menor. Tá? Vamos olhar como é que isso fica, tá? A gente vai demonstrar. Então, para o teste unicaudal, comparar o valor calculado de F, que é só essa equaçãozinha aqui, com o nível de significância estabelecido, com N1 menos 1, quem é o N1? O numerador, variância maior. E N2 menos 1, que é a variância menor, o denominador. Então, o que eu chamo a atenção? Que na tabela F, o que ele cruza? Os dois são graus de liberdade, tanto na ordenada quanto na abscissa. O da ordenada equivale ao numerador, variância maior, e o da abscissa, o que está na horizontal, e o da ordenada, o que está na vertical, é o grau de liberdade referente à variância menor, que é o denominador. Normalmente a gente utiliza o teste bicaudal, tá? Então, o que eu faço? Mesma história do T anterior. Eu pego o alfa e divido por 2. Então, ao invés de olhar na coluna do 5%, eu vou olhar na coluna de 2,5%.
e a decisão é feita da mesma forma. Se o calculado for maior ou igual ao tabelado, eu rejeito. Bom, vamos lá. E vamos praticar essas duas coisas. Eu estou em teste T pareado, né? Estou em teste T de amostra independente. Então, eu tenho aqui perda de peso em quilogramas segundo a dieta. Então, eu tenho lá dois grupos, né, distintos. Vejam que o N é distinto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no primeiro e 7 no segundo. Eles foram submetidos a duas dietas durante algum tempo e depois verificou-se essa perda de peso. Tá? Então, primeira coisa a ser feita, já que eu sei que são grupos diferentes, eu tenho tamanhos diferentes, eu já sei que são amostras independentes. É testar se as variâncias médias são iguais ou diferentes. Tá? Então, aqui, já a colinha, vocês podem fazer, para o vídeo, fazer isso em casa na mão, ver se bate. Então, o N, 10 e 7, a média, 12 e 15, e a variância 4 e 5. É o que eu preciso a priori. Se eu for pelo método intuitivo, eu vou pegar a variância maior, dividir pela menor, para chegar a 1,25. 1,25 é menor do que 4, logo, ele é um teste para amostras independentes homocedástico. Ótimo. E se eu quiser fazer de forma mais elegante, quiser fazer estatística F, vamos embora, mesma coisa. Como é que eu trabalho o teste F? Essa primeira parte é idêntica, verifique que é idêntica, tá? Maior menos menor, dividido pela menor, vai dar 1,25. Esse 1,25 é o meu F calculado, certo? Então, perceba que esse valor é o mesmo desse valor. E agora, o que eu tenho que fazer? Olhar na tabela. Olhar na tabela F com um alfa de 0,025, por quê? Porque é bicaudal. Com 6 nonos. Professor, de onde saiu esses 6 nonos? Veja, quem é que tem a variância maior? 5. 5 equivale ao B. B, qual é o N? 7. 7 menos 1 igual a 6. Então, eu vou olhar a tabela no eixo da abscissa com 6 graus de liberdade. E de onde saiu o 9? Da mesma forma. Quem é a variável com menor, de variância menor? A variância menor é 4. 4 é a variável A, correto? Qual o N da variável A? 10. 10 menos 1 igual a 9. Então, vou olhar na tabela, procurar 6 com 9 graus de liberdade. Então, está aí a distribuição F, né, que eu falei, F de Sindecor, 2,5, por quê? Porque ela é bicaudal. Então, tem que procurar aqui, 6 graus de liberdade na horizontal, com 9 graus de liberdade na vertical, 4,32. Então, o que eu tenho nessa condição? O F calculado foi 1,25, o F, a notação é essa aqui, com alfa de 0,025, grau de liberdade N, que é o maior, e grau de liberdade D, que é o menor, deu 4,32. Como o calculado foi menor do que o crítico, eu não rejeito a hipótese nula, que dizia que as variâncias são iguais, certo? Então, logo, trata-se de variáveis homocedásticas. Isso foi só o primeiro passo. Veja que o resultado é o mesmo. Se eu fizesse lá pelo método intuitivo, eu ia ver que a diferença, né, a razão entre uma a mais e a menos, ela está menor do que 4, que deu aquele 1,25, eu já poderia ir para frente. Mas, se vamos fazer da forma correta, elegante, acadêmica, a gente pode demonstrar que o nosso F crítico ele é maior, né, do que o F calculado, logo eu não rejeito a hipótese de homocedasticidade. Bom, partiu para frente, então já sei que ela é homocedástica. Calcula a média da primeira e a média da segunda amostra, calcula a variância da primeira e a variância da segunda, isso eu já tenho.
calcular a variância ponderada. Veja, o que é a variância ponderada? Como o próprio nome sugere, é uma variância única que vai representar as duas amostras. Por que nós não utilizamos a variância ponderada no teste T pareado? Porque é o mesmo grupo, por isso eu entendo que o N-1. Aqui, como eu tenho populações distintas, de tamanhos distintos, eu levo em conta essa variância, que ainda é pequena, eu posso utilizar como se fosse uma variância só. Notem que, mais uma vez, talvez ela assuste mais pela forma do que pelo conteúdo. O que é N1 menos 1? É o N1 da primeira amostra, que multiplica a variância da primeira amostra, mais o N2 menos 1, que é o N da segunda amostra, que multiplica a variância da segunda amostra, dividido por N1 mais N2 menos N2. Feito isso, cabe somente aplicar a estatística T, tá? Que vai ser a média do primeiro menos a média do segundo, que divide a raiz quadrada de 1 sobre N1 mais 1 sobre N2, que multiplica pela variância ponderada que nós calculamos no item anterior. Mais uma vez, procura a tabela, o T tabelado, com alfa estabelecido, com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Decisão, da mesma forma. Se o T calculado for maior do que o crítico, rejeita a igualdade das médias. Vamos exemplificar. Eu tenho aqui perda de peso em quilogramas, segundo a dieta. Eu tenho aqui que no primeiro, no total, perdi 120 quilos. O grupo A perdeu 120 quilos, o grupo B perdeu 105 quilos. Tá? A média de perda no primeiro foi 12, a média no segundo foi 15. Notem que algumas coisas enganam. Eu tenho um N maior no A, mas eu tenho um N maior, eu tenho uma perda maior, mas eu tenho uma média menor e tenho uma variância menor. Tá? Então, tem que calcular. Variância ponderada está lá, substituindo os termos. N1 menos 1, quer dizer, 10 menos 1, mais 4, que é a variância, mais 7 menos 1, que refere-se ao N da segunda amostra, que multiplica o 5 pela que é a variância, e aqui N1, 10 mais 7, menos 2, deu 4,4. Então, essa variância ponderada deu 4,4. O que eu tenho que fazer agora? Determinar o valor de T. Tá? Então, média de 1 menos média do segundo, eu tenho 15 menos 12, que divide 1 sobre 10, que é referente à primeira amostra. 1 sobre 7, que é referente à segunda amostra, e esse 4,4, que foi esse cálculo que nós acabamos de fazer aqui em cima, que é a variância ponderada. Então, isso aí é o T calculado. Então, o T calculado deu 2,902. Comparar com a tabela de distribuição T com 15 graus de liberdade. Então, o valor de T com 15 graus de liberdade. N1 mais N2 menos 2. N1, 10. N2, 7, dá 17. Menos 2, 15. 15 graus de liberdade. Ok? Da onde saiu 15? O N do 1 mais o N do 2 menos 2. Então, o que eu vou ter que comparar? Esse valor de 2,9 com o T crítico na tabela de distribuição T, olhando qual o alfa de 0,025 ou 2,5, considerando que ele é bicaudal, certo? Com 15 graus de liberdade. Então, se for bicaudal, eu vou olhar nessa coluna, se for unicaudal, eu vou olhar nessa coluna. E o grau de liberdade deu 15, né? Então,
2,1315. Vamos para a decisão. O T calculado deu 2,9. O T crítico deu 2,17. O que nós temos? O calculado maior do que o crítico. Logo, eu rejeito a hipótese. Nula. Em outras palavras, as dietas não determinam a mesma média ponderal. Tá? Se eu utilizasse uma redação unicaudal, como é que eu iria escrever isso aqui? A dieta B, a perda ponderal com a dieta B é maior do que a perda ponderal com a dieta A. Como eu utilizei uma hipótese, e aí eu teria que olhar nessa coluna aqui. Mas como eu utilizei um teste bicaudal, cabe a mim dizer que elas não determinam a mesma média de perda ponderal. Correto? Vamos para o terceiro caso e o último, que é T para amostras independentes heterocedásticas. Mesmo rito. Calcula a média do primeiro, média do segundo, variância do primeiro, variância do segundo, calcula o valor de T. Notem que já existe uma mexida aqui da estatística T, mas nada absurdo. Calcular o grau de liberdade associado ao valor de T, que é a parte inteira do número G. Esse é o mais chatinho de fazer. Tá? Então, veja que o grau de liberdade já variou de quando era um teste T de amostra pareada, para quando foi para um teste T homocedástico, e agora vai mudar de novo, e é o mais trabalhoso para fazer, quando for um teste T para amostra, para variâncias diferentes. Tá? Então, o número G, é grande, é enorme, mas veja que é pegar o mesmo resultado e repetir, e quando no máximo elevar ao quadrado. S2, ou seja, variância da amostra 1, variância da amostra 2, N da amostra 1, N da amostra 2 ao quadrado. Ou seja, ele é trabalhoso, mas não é difícil de fazer, requer atenção. E aí depois, mesma história, procurar o T tabelado com alfa estabelecido e com G graus de liberdade. Tá? O que eles chamam de parte inteira do número G é que isso aqui dificilmente vai dar um número cravado, 5, 4, 3, vai dar 3,18, 2,99, não importa. Se foi 2,99, qual é o grau de liberdade? 2. Se foi 2,01, qual é o grau de liberdade? 2. Ou seja, você só vai pegar a parte inteira do número G. Então, vamos fazer um exemplo. Uma nutricionista quer comparar o efeito de duas dietas alimentares para a perda de peso. Seleciona, então, voluntários que querem perder peso e os divide ao acaso em dois grupos, ou seja, eles foram randomizados, dieta A e dieta B. Realizou-se o teste T ao nível de significância de 5%, ou seja, no mesmo rito. Nota que, por acaso, eu tenho um N igual de 7, mas não precisa ser um N igual. Tá? Já fica aqui a cola, média de perda no grupo A e a média de perda do grupo B. Tá? 12 e 0,5. Assim, instintivamente, dá para a gente imaginar que isso vai dar diferença, né? Uma diferença muito grande. Desvio padrão do primeiro, variância do primeiro, variância do segundo. Então, primeira coisa, testar se as variâncias são iguais ou diferentes. Mesma história. O método intuitivo, maior pelo menor, tem que ser menor do que 4, que implicaria em dizer que seria 5 dividido por 0,25, que dá 20. Se 20 é maior do que 4, sim, então é heterocidástico. Intuitivamente seria isso. Mas eu quero fazer bacana, quero fazer o rito. Vamos fazer o teste F, mesma história. Eu já sei que o F calculado é 20. Né? O que vai mudar aqui? Que eu tenho que olhar na tabela a partir dessas N's. Como os dois são 7, fica fácil. 6 na horizontal e 6 na vertical. É isso que eu vou procurar na tabela. Tem um errinho aqui, que o N é 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho que olhar aqui no 6 e 6, e não 7 e 7. Tá? É N menos 1, N menos 1.
Então, deixa eu riscar aqui para ficar enfático. Caneta, então não é 6 aqui. E nem aqui. É 6 na horizontal, que divide 6 na vertical, e não 7, 7. É n menos 1, certo? Vamos olhar agora a tabela. Então, eu tenho que olhar 6 por 6. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu mudar de novo, não vai ser, caneta, não vai ser 7, vai ser 6. Então, o número que eu estou procurando, deixa eu mudar de cor até aqui para ficar mais bacana, um azul aqui. Então, antes disso, o número que eu estou procurando, vai ficar mais fácil agora. O número que eu estou procurando é no 6, certo? De onde vem esse 6? Do numerador. O que é o numerador? Variância maior. N menos 1 da variância menor. Por 6 do denominador. Então, eu estou comparando 5,82 aqui. Não vai mudar nada o resultado, né? Porque nós já vimos que o F calculado foi 20. Mas o correto é isso, dá 5,82. Vou escrever aqui. Vai, caneta. Então, o valor dá 5,82. Correto? E aí, mesma história. Tá? Então, foi 20 e aqui deu 5,82. De qualquer maneira, eu tenho essa interpretação. Como 20 é maior do que 5,82, tratam-se de variâncias distintas. Ok? Vamos lá, partir agora para a guerra. Então, já sei que é um teste T para amostras independentes e heterocedásticas. Tenho os meus valores. O que eu tenho que fazer é calcular a estatística T, né? Ok. Esse G, tá, vai entrar só para olhar na tabela, tá? A estatística T, a gente já tem aqui os elementos. O N, a média e o desvio padrão. Então, o T para amostras heterocedásticas independentes vai ser média menos média. E aí não importa, tá, se é positivo ou negativo, então eu poderia fazer o contrário aqui, vai dar a mesma coisa, que divide a raiz quadrada da variância do primeiro sobre o n do primeiro, mais a variância do segundo, que divide o n do segundo. Tá? Então, substituindo os termos aqui, vai dar 13,28. Então, 13,28 é o T calculado, certo? E agora que a gente tem que descobrir o valor do número G, que é aquilo que eu falei que é mais enjoado, mais metódico de fazer, que, na verdade, é pegar esses valores e repetir diversas vezes. Substituindo os termos, se quiser, para o vídeo, faz à mão ou faz com a ajuda do Excel para ver se os valores batem. Mas substituindo os termos aqui, já fica aí a cola, o valor que nós chegamos foi 6,6. Ora, o que eu tenho que fazer? Desconsiderar o que vem depois da vírgula. Logo, o que eu tenho que olhar? Grau de liberdade igual a 6. Então, na minha tabela T, o que eu vou procurar? Um alfa
de 2,5, se for bicaudal, com 6 graus de liberdade. Então, tenho aqui, mais uma vez, 6 graus de liberdade. Da onde saiu 6? Daquele parte inteira do número G. Com 2,5 graus com 2,5 de alfa, se tratando de teste bicaudal. Então, deu 2,4469. Veja que o nosso T deu 13, né? Deu 13, é muita diferença, né? Então, 13,28, comparado ao crítico, que é 2,44. Logo, eu rejeito a hipótese nula de que as variáveis são iguais. Certo? Então, o teste T é isso. Ele é muito, muito útil para ser utilizado. Recomendo que vocês parem o vídeo e façam. Peguem amostras pequenas e façam à mão, repitam o teste, porque é algo que, invariavelmente, vocês vão utilizar nos projetos de vocês. Na nossa live, né, a gente vai falar disso, que o Excel pode ajudar muito, muito na hora de realizar esses testes. Gente, por hoje é só. Obrigado e até a próxima.